pessoal, você está na esteira com a guerreira no primeiro dia do ano. Bom, gente, feliz 2021. Eu tô na minha esteira normal, tô fazendo normal, não falho um dia nessa esteira. E claro, não seria diferente, eu vim pra minha esteira hoje, porque eu tô melhorando meu condicionamento e melhorando meu condicionamento para voltar para as artes marciais quando eu conseguir voltar. Mas eu quero voltar com um condicionamento bom, tá? Ai, olha, só de subir na esteira eu tô cansada. Bom, gente, eu tô falando pra você os bastidores da vida de uma mulher solteira, sem filhos, e que gosta muito de artes marciais, e que vive artes marciais. Mesmo quando eu não estou em dojo, mesmo quando eu não estou em tatame, eu vivo arte marcial, tá? Porque arte marcial não é só técnica, como eu já disse. Eu tenho uma conexão com arte marcial, né? Você tem um canal, você tem um blog, você tem uma conexão com arte marcial eterna, o tempo todo. Eu penso mais em artes marciais do que qualquer outra coisa, tá? Então eu realmente sou literalmente uma mulher marcial, literalmente, tá? Independente de eu estar em um tatame ou não, tá? Eu realmente gosto muito de arte marcial, sou apaixonada, tá? Então, eu tô falando um pouquinho de como é que é a vida de uma mulher solteira que fez a opção de não ter filhos e que tá solteira e numa boa. E fez a opção de estar solteira, tá? Acho até melhor a vida de solteira, sem dúvidas nenhuma. Então eu tô contando um pouquinho que isso é uma coisa rebelde, tá? No mundo, na sociedade. Que eu contei que as mulheres são treinadas e são condicionadas de uma forma, elas são catequizadas socialmente para terem filhos e se casarem. Então, se uma mulher não se casa, não tem filhos por opção, tô falando opção, por escolha consciente, e ainda faz arte marcial, é uma coisa muito rebelde para uma mulher isso. É muito rebelde, tá? É muito maluco isso na nossa sociedade. Ela é vista com estranhamento. Eu gosto, tá? Não tô nem aí. Não tô nem aí, tá? Mas é uma coisa revolucionária, né? Uma mulher não casar e não ter filhos. Principalmente não ter filhos. Não ter filhos é uma coisa revolucionária, né? Porque a mulher, ela é catequizada para ter filhos. Obviamente, que é o que eu falei. A mulher mantém, por isso que eu tô falando que a mulher que mantém o machismo. O machismo e o capitalismo, eles são mantidos para a mulher, porque ela reproduz e mantém esse sistema, tá? Isso é uma coisa óbvia. É só você estudar que você vai entender, tá? Quem mantém o machismo são as mulheres, porque elas se reproduzem nesse sistema e por isso que elas mantêm esse sistema. Por isso que eu critico a maternidade. Eu critico sim, por várias razões. Uma questão de consciência e de cuidado com o meio ambiente, com o bem-estar social de todos, tá? É uma questão de pesquisar, tá? Só uma questão de pesquisar e refletir. Então, é uma mulher rebelde, né? Uma mulher que pensa assim, que simplesmente eu me nego. Eu não vou reproduzir nesse sistema. Eu não vou alimentar o machismo, de jeito nenhum. Se eu me reproduzo, eu vou manter o machismo, tá? Ter filhos é manter o machismo. É alimentar essa sociedade. Obviamente que eu me neguei isso, tá? É consciente a minha posição. É muito consciente, tá? Isso falta nas mulheres, infelizmente. Elas não peitam o machismo realmente como tem que morrer. Até as feministas, né? Porque se uma mulher reproduz, ela tá mantendo o sistema. Ela tá mantendo esse sistema machista, tá? Ela tá fazendo o que a sociedade quer que ela faça. Reproduzir e manter esse sistema, porque não vai mudar. Então são muitas estruturas, tá? Que mantém esse sistema machista, essa sociedade machista. Ah, parece maluco, mas é isso mesmo, tá? É só você pesquisar. Tô falando pra vocês como é por dentro.
como é que a sociedade funciona por dentro, tá? Bom, eu tô aqui falando para vocês também de uma construção social, que é essa coisa que as mulheres têm de querer encontrar um homem. Isso também é uma construção social, porque é o seguinte, o que é? A mulher, ela é criada desde pequena com a ideia de que ela precisa encontrar um homem legal, um príncipe. E os homens são príncipes. As mulheres, elas vêm com a ideia de que os homens são príncipes, não de que os homens são perigosos, sacanas, não. A mulher, ela é criada com a ideia de que os homens são legais, são príncipes, que irão proporcionar a ela a felicidade. É como se ela não tivesse condições de ser feliz sozinha. Ela precisa de um homem, e é um homem que vai proporcionar a ela a independência, sair de casa e ser feliz. É assim que as mulheres são criadas, tá? E não só as mulheres são criadas, mas existe toda uma estrutura social, né? São as histórias de fadas, né? Que são contadas para as crianças, tudo aquilo, toda a estrutura social coloca na mulher a ideia de que ela precisa ter um homem junto dela. Ela precisa ter um homem. Não dá para ela andar sozinha, tá? E aí, existe todo um apoio e toda uma forçação de barra para que essa mulher tenha um homem. E ela será bem vista com um homem. Ela será bem vista pela sociedade quando ela está com um homem. Quando ela está sozinha, ela é mal vista. Ela é encalhada, ela é chata, ela não deu certo com ninguém, entendeu? Por quê? Isso é uma imagem que vem da Idade Média, né? Construída culturalmente, socialmente, para forçar a mulher a ter um homem e a se reproduzir, tá? É isso, gente. É isso, é só pesquisar. É simples assim. É simples assim, tá? Então existe todo um processo de pressão para que a mulher esteja com o homem sempre, né? Namorando, né? Casa uma vez, não dá certo casar outra, tá? Ela sempre vai estar procurando, mas ela muitas vezes nem sabe se quer estar com o homem. Provavelmente ela nem quer, mas isso é incutido culturalmente nela. Então, tem mulheres, eu tive amigas que precisavam estar com o homem. Era uma coisa impressionante, não era normal, tá? Elas precisavam estar. Elas emendavam um relacionamento no outro. E assim, elas se relacionavam com qualquer pessoa, assim, elas não pensavam, não refletiam, não escolhiam, né? E quando elas não estavam com alguém, elas entravam em depressão, tá? Então você vai encontrar muitas mulheres nesse patamar. Mas não é que ela quer, é que ela absorveu muita força essa construção cultural social que as mulheres sofrem desde pequenas, né? Que ela precisa ter um homem, né? Que o homem vai trazer a felicidade dela, o homem vai ser a proteção, né? Ele vai proteger, ele vai dar a independência dela, a felicidade. É antigo falar isso, mas ainda é assim. É ridículo falar isso, mas é assim, né? A sociedade é muito antiga, né? Os valores, os códigos sociais, eles são muito antigos, eles vêm do Brasil colônia, da Idade Média, tá? Esses códigos, eles se mantêm, né? É a visão, é a tradição, tá? Então, o que acontece? Tem mulher que entra em crise quando tá sozinha. Ela entra em crise, tá? E aí ela acaba se envolvendo com pessoas erradas, tá? Com pessoas erradas. Então eu tenho algumas histórias de amigas minhas, não minhas. Eu não tô nem aí, tá? Eu gosto de ficar sozinha, ficar com a boa. Não faço questão de homem, tá? Eles que aparecem. E aí se eu tiver interesse eu fico, senão eu não fico com ele, tá? E eu judio, tá? Eu geralmente judio, tá? Se ficar, vai ter que ficar sério. Então, eu boto a prova. Então é o seguinte, o homem, o que é a dica que eu vou dar?
para quem quer mulher, quem quer relacionamento sério. Bom, primeiro, se você quer um relacionamento sério, procura um homem bacana, você se relacionar mesmo, né? Construir alguma coisa legal, ter um namoro legal. Primeiro, o ideal é você encontrar esse homem. Isso vale para os homens também, tá? Né? Homem, se você quer ter uma mulher bacana, ter um relacionamento sério, tá? Uma mulher, procure mulheres que estejam no ambiente que você frequenta, tá? Que eu novamente vou falar. Bares e baladas não são lugares para você encontrar gente séria, tá? As pessoas que vão pra lá não estão afim de se relacionar seriamente com ninguém, tá? Não é a intenção de quem vai pra uma balada, né? Então você não vai encontrar pessoas com intenções sérias numa balada, nem da parte do homem, nem da parte da mulher, tá? Então baladas não são lugares, bares e baladas não são lugares para você encontrar pessoas bacanas, pessoas que estão afim, né, de uma coisa séria. Não são. Não é o objetivo da maioria dessas pessoas. Pode ser que tenha um ou outro, mas ali você não vai encontrar. E outra, o público que vai numa balada, em bares, geralmente é um público que bebe, que gosta de bagunça, barulho. Então, se você não tem essa natureza, não é em balada que você vai encontrar a pessoa, tá? Não é em balada e nem em bar, tá? Você vai encontrar ali homens rodados, homens que, né, beijam, sabe? É um homem tranqueira, vulgar, homem vulgar. É isso, tá? Homem sacana, você vai encontrar em balada e bar. Vou dar um exemplo. Então, quando eu treinei no dojo de Aikido, o último, que eu fiquei muito tempo, eu tinha um sensei bonitão, né? Um dos meus senseis, ele é bonitão, grandão, bonitão, solteiro. E ele não era muito novo não, tá? E eu nem sabia que ele saía pra balada. Ele até ficou meu amigo um tempo. Esse sensei grandão, tá? Bonitão, um homem bonito, assim, chamava atenção, realmente, né? Aquele homem assim, de parar, entendeu? E ele tava contando uma vez, depois da aula, esse sensei tava contando pra mim que ele não dava certo com mulher, tá? Que ele tava procurando, ele não conseguia encontrar uma mulher legal, uma mulher séria, né? E ele tava contando que eu tinha saído com uma mulher, que tinha filho, que não sei o quê, que ele achou que fosse sério e não era. Ele contando, tá, mas ele é machista. O sério dele é machista, tá? Tô falando da visão dele. Até a palavra que um homem usa quando ele fala mulher séria já é machista. É machista e preconceituosa, né? O que é uma mulher séria? Então, uma mulher séria, essa visão já é machista. Eu tenho essa visão com os homens, tá? Eu também tenho, não posso falar muito. Mas assim, um homem falar uma mulher séria já é machista, tá? Aí ele pegou... Aí eu virei pra ele e falei que eu também era solteira. E que eu também achava difícil. Eu quis falar pra ele que eu também acho que os homens não são sérios. Porque ele tava falando mal das mulheres. Eu quis falar pra ele que não são só as mulheres, mas também não são. E que eu também não encontrava um homem sério pra mim. Na minha altura, do meu nível. Não é sério, né? Na minha altura, no nível. Tá? Falei pra ele. Aí eu me lembro que ele não sabia que eu era solteira, tá? Ele ficou sabendo. Perguntou minha idade, sei lá, mas algumas coisas, não sei por que ele perguntou isso. E aí eu me lembro que brincando, ele falou assim, eu falei brincando, falei, olha, quando você for tomar um café, você pode me chamar, eu vou junto com vocês. Eu vi que ele ficou incomodado. Eu falei brincando, tá? Na verdade, ele tava falando de balada, porque ele frequenta balada e bar. Esse sensei, bonitão, ele vai pra caçar. Ele vai lá pra caçar, tá? É feia essa palavra caçar, mas é isso. É isso, não tenho o que falar, né? De homem que frequenta bares e baladas. Não são homens, na minha visão, homens sérios e homens interessantes.
Homem que frequenta balada e bar não é interessante pra mim, tá? Não é. É homem que bebe, é homem que fuma, é homem que sai pra caçar, fica atrás de mulher. Não é? Pra mim não interessa esse tipo de homem, esse perfil, né? E ele é esse perfil. E ele já tem idade, hein? Porque eu acho que depois dos 30 fica meio ridículo, né? Um homem ficar embalada. Vai. Acho que passou da idade, né? Enfim, fica patético, né? É um avô, digamos. É um ancião. É o baile da terceira idade, talvez. Tô brincando, gente, assim. E aí, eu me lembro que ele se incomodou quando eu me ofereci pra ir junto, tá? Eu falei, olha, eu vou com vocês. Aí ele, ah, não. Aí ele ficou meio assim, ele falou, não, mas a gente não pode levar você. Ele falou assim, bem assim, ele falou assim, não, mas a gente não pode levar você. Por quê? Ele não quer que eu vá porque eu ia atrapalhar a caça. Entendeu? Eu ia ficar lá junto, né, vendo eles, né? Então, é um ambiente. O próprio homem já sabe que é um ambiente, né? Que ele vai lá pra sacanear as mulheres, né? Então, bar e balada não são lugares pra você encontrar uma pessoa séria. Não são. Não são, porque as pessoas que estão lá não estão afim disso, tá? E outra, ele vai se relacionar com você, depois você vai embora, ele pega e outra. É assim, entendeu? É baixaria. E você vai encontrar pessoas que bebem, que fumam, entendeu? Não é um pessoal legal. Não é. Eu não acho legal, tá? Você vai encontrar pessoas legais para se relacionar em ambientes que você frequente. Cursos, galeria de arte, café, cafeteria, se você frequenta cafeteria, tá? Livrarias. São lugares assim que você vai encontrar uma pessoa legal, tá? Pra você se relacionar. Eu acho, tá? Isso é um ponto. Segundo ponto, as mulheres têm que tomar cuidado. Porque eu já falei, relacionamento virtual é complicado. As pessoas criam fakes. O homem adora criar fake, tá? Criar um personagem e enganar a mulher. É muito difícil, muito complicado. Eu disse que os homens não são confiáveis, tá? Bebida alcoólica, esqueça. Se você quiser beber bebida alcoólica, beba com uma amiga, não com homem. Mesmo que você se relacione com ele há muito tempo. Os homens usam a bebida para sacanear a mulher. Vou dar um exemplo. Eu nunca aconteceu comigo porque eu não bebo nada alcoólico, então não tem como. Mas eu vou dar um exemplo. E quando o cara começa a insistir com bebida alcoólica, é porque ele tá com más intenções. Ele quer te sacanear. Pode ter certeza. Eu vou dar um exemplo. Vou contar uma história. Aconteceu comigo. Bom, eu costumo ir nos dojos de Aikido, fazer matérias, filmar, entrevistar o sensei, fazer aula pro canal, pra esse canal aqui, tá? E eu tava marcando de ir no dojo de um sensei de Aikido, bonitão. Ele é novo, bonito, né? Ele é divorciado, bonitão, bem bonitão, mas ele tem cara de quem cisca. Ele cisca, tá? É um ciscador. E aí, eu fiz contato com ele, porque ele mora em outra cidade. Eu fiz contato com ele pra ir no dojo dele, né? Falando que eu queria ir lá, fazer uma matéria, fazer uma entrevista e tal. E ele se animou bastante com a minha ida. Eu acho que ele se animou até demais, tá? E aí, eu achei estranho, porque é o seguinte. Ele começou a perguntar pra mim se eu gostava de beber vinho. E aí ele começou a inventar que eu ficaria na casa dele, dormindo lá, tá? Ele inventou que eu ia ficar lá e perguntando se eu gostava de blues, se eu gostava de jazz, se eu gostava de vinho. Então, o que acontece? Qual que é a mensagem que esse homem tá me passando? Ele vai me sacanear. É a mensagem que veio pra mim, entendeu? Então ele vai me dar vinho, eu vou dormir lá, sabe lá Deus o que vai fazer, entende? Não vai conseguir porque eu não bebo nada alcoólico, tá? E aí eu fui percebendo que ele estava com umas intenções estranhas e mal intencionado, tá? Porque se um homem fica perguntando pra mim se eu gosto de beber, se eu gosto de isso, aquilo, eu fico com uma imagem ruim do homem, que tá me mandando mensagens, né?
Então, o que eu fiz? Eu iria tranquilamente lá, não ia acontecer nada, ele ia ficar com cara de trouxa, tá? Mas ele foi me passando uma imagem dele, que ele é um cara sacana. Simples assim, se o homem começa a me falar de álcool, ele me passa uma imagem sacana, tá? Ele tava me testando também. Provavelmente ele tava me testando, porque o homem testa. O homem testa a mulher. Ele testa, tá? Então eu cortei ele, eu decidi não ir. Não por medo, receio, não. Inclusive eu falei pra ele, eu não bebo nada alcoólico. Ele ficou com uma cara meio estranha. Ele achou estranho, tá? Então, mesmo se eu bebesse, eu não beberia nada com homem. Nada alcoólico com homem, tá? Nunca. Nem com homem que eu conheço e que eu esteja há muito tempo. Porque eu não confio. Não acho confiável, né? O homem usa bebida muitas vezes pra sacanear a mulher, tá? Você fica sem controle. Você perde o controle da situação quando você bebe. Só isso. Ele tá no controle. É o Aikido. É arte marcial, gente. Se você quer estar no controle, você tem que estar no centro. Tá? Então, o próprio homem, ele dá a deixa pra mulher entender quem é ele. O homem fala. Ele demonstra quem é. A mulher que não quer ouvir. Tá? Então a mulher tem que ouvir. Ouvir. Ouça. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Bom, falei mais uma vez pra vocês. Conhecer muito bem esse homem antes de se relacionar com ele, tá? Conversar bastante, ver o comportamento dele. É claro, o cara vai sair fora. Se o cara realmente não quer nada sério, ele vai sair fora, tá? Porque ele quer fácil. Ele quer o que é rápido e fácil. Ele não vai querer. Ele não vai aguentar ficar com uma mulher que vai enrolar ele muito tempo. Ele sai. Mas é bom você já fazer uma peneira natural. Tá? O que ficar é porque quer. Que é uma coisa séria. Então você enrola, vai, enrola ele. Enrola ele. Geralmente eles saem fora. Porque os homens realmente não estão afim de nada sério. Ele quer o que é fácil. Então ele paga. Tá? Aí não é você, né? Não é com você. É outra coisa, né? Que ele quer. Então eu costumo enrolar bastante, tá? Fico conversando, enrolo ele. Entende? Bastante. Muito tempo. Quem fica é porque tá afim de ficar. Quem não tá, sai. Vai embora. Pode ir. É uma peneira natural. Mulher tem que ser criteriosa. A mulher tem que ser criteriosa e a mulher tem que se respeitar. Tá? Se respeitar, tem que se valorizar. Isso. Não vale a pena se relacionar com um homem por qualquer coisa. Não vale. Não vale a pena. Cuide de você. Cuide de você. Mulher fica bem sem homem. Muito bem. Pergunta, o homem até faz mal. Né? Homem que bebe, homem que mexe com droga, esqueça. É lixo. Tranqueira. Ele tem que fazer desintoxicação. Ele não precisa de mulher. Ele precisa de um tratamento. Não arrume problema pra sua cabeça. Não arrume problema pra sua cabeça do outro. Não pegue problema do outro pra você. Tá? Tá? É simples assim. A gente já tem muito problema. Tá? Você... Se o cara tá ciscando, né? Dá uma indireta ali, outra aqui. Você vê que você já tá meio balançada com o cara. E o cara não se decide. Tá te rolando, tá? E você conhece o cara, vamos supor que você conhece o cara. Tá, o cara é tranquilo, conhece ele tudo. Ele tá te enrolando. Não se deixe, não se iluda com o homem. Chama ele pra uma conversa. Quando as coisas tiverem, né? Você vê que você tá se envolvendo com o cara, tá até achando o cara interessante, chama ele pra um tete. Chama ele pra tomar um café de dia. Lugar público, tá? Chama ele pra tomar um café. Pra conversar. Se ele for, é porque ele tá bem. Se ele não for, é porque ele tá sacaneando você. Isso aconteceu muitas vezes comigo. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. No Aikido aconteceu. Sensei. Tem que ser sensei de Aikido. Sensei de Aikido. Bonitão. Bonitão, né? Bom papo. Eu achava ele um bom papo.
Eu achava ele um bom partido, tá? Não bebia, não fumava, não era casado, não tinha filhos, gostava de arte marcial. Eu achava que ele era meu número, né? Mais ou menos, tá? Ele não era meu número em tudo, mas ele tinha algumas qualidades que eu achava que eram interessantes, tá? Assim, afinidades, né? Ele era um cara que gostava de bicho, ele era um cara que gostava de família, né? Achava legal. Eu gostei da família dele, achei a família dele interessante. E aí, só que é o seguinte, ele é um cara hiperativo, ele não para em nada, fica enrolando ex-namoradas e mantendo um monte de mulher em volta dele. Essas são as coisas negativas. Essas negativas anulam as positivas, esse que é o problema, tá? Porque eu não gosto, né, desse perfil de homem. Eu não gosto, tá? Dá problema comigo esse tipo de homem. É um homem que não tá afim, ele só pensa nele. E ele usa as mulheres para alimentar o ego dele, tá? O que não aconteceria se ele estivesse comigo. Ele ia piar fino, tá? Então, e aí eu achei que o cara era interessante. Eu falei, acho que talvez, quem sabe, né? Eu dou uma arrumadinha nele, porque ia ter que dar uma arrumada nele, tá? Ele precisa dar uma boa arrumada nele, tá? Pra ele ficar bom pra mim, precisa dar uma boa arrumada nele, tá? Mas ele tava enrolando, tá? Falava isso, dava umas deixas, sabe? Tipo, uma vez eu liguei pra ele, que a gente era muito amigo, tá? Então a gente falava bastante, né? E uma vez eu liguei pra ele sexta-noite. Liguei não, mandei uma mensagem, né? Eu mandava mensagem, né? Contando minhas coisas e tal. Eu gostava de falar com ele, de me comunicar com ele, né? E aí, era uma sexta-noite, tá? De véspera de feriado. E eu me lembro até que eu pedi desculpa, falei, desculpa, às vezes você tá acompanhado, né? Porque eu sabia que ele era solteiro, né? Ele é solteiro. Aí ele fez questão de falar que ele não estava com ninguém, que ele estava com a família dele. Eu não sei se você tá falando verdade, né? Eu não sei. Mas ele queria que eu tivesse certeza que ele não estava com nenhuma mulher, né? Nenhuma mulher. Ele estava com a mãe, com o pai dele. Então, e é o que eu achei legal, nossa, mas, né, ele tá com a mãe e com o pai, né, subiu no conceito, mas assim, você tem que ter pé no chão. Muitas vezes o homem vai falar o que você quer ouvir, o homem sabe o que você quer ouvir, tá? Ele sabe. Então, muitas vezes ele vai falar, ele vai mentir pra dizer o que você quer ouvir, pra ele te manipular, pra ele te ter nos pés dele. E aí, eu achei demais ele falar aquilo, né? Então, e ele começou a dar mensagens ambíguas. Muito sutil, mas ambíguas, tá? Aí, uma certa hora, me irritou bastante a ambiguidade dele, tá? Porque isso é o quê? É uma forma do homem te ter nos pés dele. Ele não assume, mas ele te mantém jogando alguns agradinhos pra você, tá? Então ele te mantém do pé dele. Ele tava fazendo isso. Ele faz isso com as outras mulheres. E ele tava fazendo isso comigo. Só que é diferente. O perfil de mulher que ele tá acostumado é diferente de mim. Eu sou muito crítica e muito racional, tá? Então ele não ia conseguir nada comigo, tá? Porque eu comecei a me encher o saco. Teve o efeito oposto, tá? Ele consegue manter mulheres assim, em volta dele, jogando, sabe? Uma coisinha legal ali. Então ele dá em cima, depois ele sai, depois ele dá em cima, ele sai. Então o homem gosta muito de fazer isso, pra ter a mulher no pé dele, tá? Mas esse homem que cisca, ele não assume. Então chegou um momento que eu me irritei bastante, chamei ele pra tomar um café. Chamei. Quando ele não respondeu, eu cortei ele radical. Porque eu entendi que ele não queria nada sério. Ele estava afim que eu ficasse adulando ele, tá? Como ele estava fazendo com as outras mulheres. Que sacanagem, isso é falta de ética. Isso é falta de respeito com o outro, né? Então, assim, um homem assim não se cria comigo. Eu corto ele. Corto.
Você vai encontrar muita gente assim nas artes marciais, muito sensei. Sensei, professores de artes marciais, porque eles são vaidosos e como eles têm muita mulher no pé, né? Essa coisa, né, da posição deles e tal. Eles começam a jogar com as mulheres, os marciais, os homens marciais. São muito vaidosos, principalmente os homens mais graduados, senseis. Eles ficam jogando com as mulheres. Eles usam as mulheres. Porque eu falei, o ambiente marcial é muito machista. A mulher é vista como objeto, tá? Então, cuidado com os senseis. Cuidado com os senseis e com marciais. Não se envolva, tome cuidado. Geralmente o cara é casado, tá? Mas ele quer ter uma aventurazinha com a aluna, tá? Isso é sacanagem, isso é desonestidade. Isso não é seguir Budô, tá? Você vai ver muito isso nas artes marciais. Eu tive 2 senseis de Aikido, bonitões, mesmo perfil, que tentaram coisa comigo. Cortei. Primeiro eu cortei. Primeiro fez coisa grave. Cortei, tá? O segundo não chegou a fazer, mas ele ficava jogando, tentando seduzir, tá? Aí você tem que entender o que você quer da vida e se posicionar. Eu tiro da moita. Eu tiro, tem que tirar. Tem que tirar porque o cara vai ficar te enrolando. Quando você vê, você tá enrolada já. E ele não tá nem aí. Isso é brincar com o sentimento das pessoas. Não é seguir o Budô. E tá muito longe de ser Aikido. O Aikido não prega isso, né? Eles deveriam saber como senseis. Mas é assim, você tem que ser realista. Realista e ver as coisas como são. Tá? Às vezes acontece que o homem ele tem qualidades, mas ele tem defeitos que encobrem as qualidades. E a gente vive numa sociedade machista que estimula essa sacanagem dos homens com as mulheres. Estimula esse olhar, né? O homem tem esse olhar da mulher como objeto, como à disposição dele. Tá? E ele usa isso. Ele vai usar. Ele sabe o que você quer ouvir. Né? Que nem esse sensei. Esse sensei, ele sabia o que eu queria ouvir. Ele falou o que eu queria ouvir. Entende? Ele sabia. Então, tá jogando. Ele tá acostumado a fazer isso. Tá? Mas é isso, gente. Então, assim, pé no chão. Mulher tem que ter pé no chão. Pé no chão, entenda. Não existe princípio desencantado. Mas que você pode encontrar é, sei lá. Não sei, mas tá muito ruim. Realmente é uma falta de respeito das pessoas, né? De homem com mulher, de mulher com homem. Os seres humanos, inclusive com natureza, com planeta, com animais, é uma coisa impressionante a falta de respeito. A falta de empatia, tá? As pessoas parecem que não se importam muito umas com as outras, e muito menos com o planeta e com o resto, tá? Então você tem que se cuidar, você tem que se preservar. Então é isso, gente. Eu vou dar mais dicas, tá? Vou contar mais. Se puder ajudar as mulheres, eu vou ajudar, tá? E os homens também. Bom, gente, eu tô no 35. Pô, faltam 2 minutos. Tchau, gente, até.